Daí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Volney, professor de ciências, e convido vocês para darmos continuidade àquele estudo sobre a genética mendeliana, lembram? Hoje eu tenho como objetivo mostrar para vocês alguns resultados da pesquisa iniciada pelo Mendel lá, quando ele estava fazendo o cruzamento entre as ervilhas. Também é objetivo dessa aula que vocês construam um glossário, tá, pessoal? Como são termos diferentes do nosso cotidiano, não fazem parte, do nosso dia a dia, é importante que vocês anotem no caderno, numa folha, enfim, em algum lugar separado, às vezes, com o significado de cada palavra, porque invariavelmente vocês vão precisar estar procurando, voltando em algum conteúdo, em algum termo, esse tipo de coisa. É importante construir esse glossário. Também é importante que vocês garantam a presença de vocês, a assiduidade. É simples. Vão lá no ícone atividades, cliquem no primeiro link lá de atividades obrigatórias, você faz a atividade e já garante a tua presença. Para aqueles alunos que ainda não estão acessando, ainda há tempo, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir até a escola de vocês, tem uma equipe lá esperando vocês para dar todo o suporte que vocês precisarem, beleza? Gente, estamos falando em genética. Estamos falando da ciência, estamos relembrando alguma coisa que o Mendel fez lá a obra do Mendel foi publicada em 1856, salvo foi em 1856, acho que foi isso mesmo. Se eu estiver enganado, eu trago essa informação na sequência. Nós estamos falando sobre uma ciência que, então, se vocês observarem, é extremamente nova. E eu quero falar, antes de iniciar nas conclusões sobre os resultados da sua experiência, eu trouxe aqui duas mulheres, a Emanuele e a Jennifer, que para nossa felicidade foram indicadas ao Prêmio Nobel, ganharam o Prêmio Nobel de Química nesse ano, o ano de 2000. Para nós é muito importante, porque desde que se efetivou esse prêmio, em 1901, tanto uma quanto a outra foram consideradas agora sexta e sétima mulheres a ganhar esse prêmio. Sim, observando que a ciência ainda carrega aquele estigma do sexismo, Isso me inquieta muito. O sexismo, para quem não sabe, foi um comportamento que deveria ter existido só lá atrás, em tempos muito distantes, onde existia uma diferença na sociedade entre homens e mulheres. Essa diferença ela era muito evidente na ciência. Hoje, nós sabemos que nós temos mais mulheres na ciência do que homens, propriamente dito. Mas ainda assim, nós carregamos um pouco ainda desse sexismo. Então, quando eu vejo mulheres ganhando prêmios, se destacando na área que eu defendo, que é a área científica, eu tenho por obrigação vir aqui e falar, porque nós queremos direitos iguais, Nós queremos uma sociedade igual para todos, e considerar uma sociedade igual para todos não é só em determinados locais. Eu defendo a ciência e defendo a ciência para homens e para mulheres, beleza? Então, parabéns aí às nossas duas vencedoras do Prêmio Nobel. Interessante, 1901. Em 1903, quem ganhou foi Marie Curie. Talvez naquela época os homens pensaram, a sociedade pensou, nossa, as mulheres vieram com tudo. Já no terceiro ano, uma mulher ganha. Mas não foi assim, gente? De quase 900 prêmios nobres, apenas 57 foram traduzidos em prêmios para mulheres. Então, por aí a gente já vê a diferença, tá bom? Mas vamos lá. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre o Mendel, que ele estava fazendo lá experimentos, cultivando ervilhas, fazendo cruzamento entre ervilhas, que as ervilhas se autopolinizavam, porque tinham os dois órgãos reprodutores, mas que o Mendel propôs fazer polinização cruzada, fecundação cruzada, que era, no caso, pegar o gameta de uma planta e cruzar com o gameta da planta vizinha, fazer o cruzamento entre elas. E aí, quais foram as características que nós identificamos nessas plantas? Olha lá, Então,
uma ervilha, lá o pé de ervilha, lá o Pisum sativum, ele pode ter ou flores púrpuras ou flores brancas. A semente dessas ervilhas poderão ser amarelas ou verdes, isso vai depender da planta. Poderá ser lisa ou rugosa, né? Os frutos, né, que a vagem lá, ela poderá ser amarela, que dará origem a sementes amarelas, ou verde, que darão origem a sementes verdes. A vagem ela pode ser um pouco mais inflada, ou então ela pode ser comprimida, né? O tipo de planta, ela pode ser aquelas plantas altas ou baixas. Como que estão as flores, né? Estão lá na extremidade, ou estão um pouco abaixo da extremidade. Então são características bem definidas, e essas características bem definidas foram pontos relevantes para que o Mendel pudesse fazer a sua pesquisa, que considerou essa planta fundamental para as suas pesquisas. Lembrando que, se uma planta ervilha produz sementes amarelas, como ela se autofecunda, é óbvio que ela só vai gerar plantas com sementes amarelas. Se uma ervilha ela possui flores brancas, é óbvio que na autofecundação dela, ela só vai originar novas ervilhas com flores brancas. Então, se o Mendel ficasse a vida inteira dele observando isso, ele não ia observar nada de diferente. Foi por isso que ele propôs fazer a autofecundação, pegar lá os pólens de uma planta que produz flores brancas e cruzar com aquela que produz flores púrpuras, por exemplo. Pegar aquela que produz sementes amarelas e cruzar com aquela que só produz ervilhas de semente verde. E vamos já ver o resultado. Antes, eu queria saber, ver se vocês entenderam. Qual que é a diferença entre autofecundação e fecundação cruzada? Vamos ver se ficou bem claro isso para vocês, para que a gente possa dar sequência. Eu já volto. Vamos lá, pessoal. Me comprometo a tentar explicar isso para vocês. Só que, como eu falei já no início, talvez a gente precise repetir isso algumas vezes para que isso possa traduzir realmente numa compreensão. Não é tão fácil assim. Mas vejam só. Um termo que eu gostaria que vocês guardassem, e talvez se quiserem pesquisar depois, é o termo que eu vou chamar agora aqui, ó, alelos. Queria que vocês pesquisassem o que são alelos. Mas vou dizer para vocês já que alelos seriam mais ou menos assim, pedaços de DNA, os genes, herdados por nós, dos pais. Então eu tenho alelos, genes que eu herdei da minha mãe e genes que eu herdei do meu pai. Eu vou chamar de alelos porque são formas diferentes de DNA, tá certo? Se eu herdei um gene da minha mãe e dei outro gene do meu pai, e manifesta uma característica, essa característica ela tem três possibilidades. Ou essa característica será referente àquele gene que eu herdei do meu pai, aquele que eu herdei da minha mãe, ou então uma interação desses genes com o ambiente. Calma, já vamos entender melhor isso. Para que a gente possa entender isso, eu trago aqui uma reflexão feita pelo Mendel. O que o Mendel fez, pessoal? O Mendel foi lá e pegou ervilhas que produziam sementes amarelas e fez um cruzamento artificial com plantas que produziam apenas sementes verdes. Eu falei para vocês que se o Mendel ficasse observando só a planta que produzia semente amarela, ele ia ficar a vida inteira e não ia ver nada diferente. Se ele ficasse identificando só lá, vou ficar olhando lá as plantas ervilhas que produzem semente verde. Ele não vai ver nada diferente, sempre ia ser a mesma coisa. Mas ele propôs uma diferença. Ele propôs fazer o cruzamento artificial, pegou os pólens de uma planta que produzia semente amarela e juntou
com aquele que só produzia semente verde. Conjuntou lá com o estigma daquele que só produzia semente verde. Qual foi o resultado deste cruzamento proposto por Mendel? Gente, a surpresa do Mendel foi a seguinte. A surpresa do Mendel foi que todos os descendentes deste cruzamento nasciam com a semente de cor amarela. Esse cruzamento aqui era o cruzamento entre indivíduos puros. Aqui eu tenho um indivíduo puro, ó, puro amarelo. Só produz semente amarela. Aqui eu tenho outra planta que ele chamava de puro. Só produzia semente verde. Nesse cruzamento entre eles, o resultado foi apenas a presença de sementes de cor amarela. Isso intrigou demais o Mendel. E não era uma semente, imagine, eram várias plantas desse cruzamento, mas sempre amarelo, sempre amarelo. Esta geração aqui, esses dois seres que originaram esse segundo, esses dois seres aqui, nós chamamos de geração, a qual nós vamos chamar de geração P, ou geração parental, dos indivíduos puros. Aí o Mendel ficou pensando, ficou analisando, e vocês sabem que todo cientista ele é inquieto. E é graças a essa inquietação que eles chegam às descobertas. Então Mendel propôs o seguinte na mente dele. E se eu fizesse o cruzamento entre duas plantas destas que foram originadas do primeiro cruzamento? Aí, pessoal, quando ele fez isso, ele chegou a uma resposta que foi mais surpreendente ainda. Porque do cruzamento entre essas duas plantas de semente amarela, que vieram da geração P, ele observou isso aqui, ó. Olha lá, ó. Ele observou que a cada quatro sementes, cada 4 plantas originadas, 3 produziam sementes amarelas e uma produzia semente verde. Ele observou lá que apareceu a semente verde, ó. Olha que interessante, gente. Não apareceu no primeiro cruzamento, mas foi aparecer lá no segundo. Esse primeiro cruzamento aqui, ele chamou de geração F1, filial 1. A geração seguinte, ele chamou de F2, geração filial 2. Então, relembrando, as sementes puras, ele fez o cruzamento artificial e originaram só sementes amarelas. Ele cruzou essas que foram originadas da F1 e percebeu que a cada 4 sementes, uma era verde. Então a característica verde não apareceu na primeira geração, mas foi aparecer na segunda. Como que ele explicou isso na sequência? Eu vou explicar isso para vocês agora. E vou falar sobre alelos. Então eu diria para vocês assim, pessoal, vamos representar com letras, tá bom? Vamos imaginar da forma como o Mendel imaginava. Ele imaginava que a semente amarela possuía fatores. Esses fatores nós vamos representar pela letra V. 2 fatores, V maiúsculo, Vzão. Enquanto que as plantas de semente verde também possuíam fatores, mas esses fatores da semente verde eram diferentes dos fatores da semente amarela. Esses aqui ele vai chamar de Vzinho. Vzinho. Ele disse o seguinte, que quando houve esse cruzamento aqui, houve uma troca de fatores entre a semente amarela e a planta de semente verde. Essa junção de fatores formou seres novos dessa forma aqui, ó. Vzão, Vzinho. É como se aqui fosse o pai e aqui fosse a mãe. No momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, o fator trazido pelo homem vai entrar em contato com o fator disponível na mulher. Era o que ele tentava explicar aqui, pessoal. Que as plantas de semente amarela tinham 2 fatores, Vzão. E a semente verde, Vzinho.
No momento em que houve o cruzamento, eles originaram uma nova semente, a qual eles chamaram de vezão, vezinho. Entenderam? Vezão, vezinho. Mas como que isso explica só ter semente amarela? Ele disse assim, ó, que este fator aqui, ó, o vezão, ele é mais forte, isso é a palavra do Mendel, ele seria mais forte do que esse aqui, o vezinho. Por isso que ele se manifesta. Esse fator aqui mais forte, ele chamou de fator dominante. Enquanto que aquele ali, o mais fraquinho, ele chamou de recessivo. Aí eu faço uma pergunta, que eu vi na última aula. Eu tenho lobo de orelha solto. Percebi que a minha mãe tem o lobo de orelha dela, ela é aderido à pele. E o do meu pai é solto. Portanto, eu vejo que eu herdei uma característica de um deles. Não preciso nem falar para vocês qual. Mas por que eu herdei essa característica do meu pai? Eu recebi o gene dos dois. Será então que esse gene do lobo solto é mais forte do que aquele do lobo aderido? Ou seja, traduzindo para o pensamento do Mendel, será que esse gene é dominante em relação àquele do lobo aderido? Calma, gente, a gente vai ter respostas para isso. Primeiro eu gostaria que vocês se concentrassem aqui. Eu nem vou passar aqui para baixo hoje. Eu vou ficar aqui, ó. Nós temos 4 aulas para entender isso. Então, nessa aula, quero que vocês entendam que, segundo o Mendel, as ervilhas que produzem semente amarela e as ervilhas que produzem semente verde têm fatores. Esses fatores se separam para se unirem quando acontece o cruzamento. Só vem um fator de cada uma. Aqui eu tenho um ser que foi originado desse cruzamento. Esse ser, ele recebeu o fator da semente amarela e um fator da semente verde. Certo? Esse ser, ele tem como característica só a semente amarela. Mas como a característica verde apareceu lá nos descendentes, nos leva a crer que ele também tinha fator verde na sua constituição. O Mendel chamou isso de dominância e recessividade, ou seja, aquele fator que aparece na característica, ele é dominante em relação àquele que não aparece. Beleza? Entenderam até aqui, pessoal? Beleza, espero que sim. Que pena que a gente não tem aquele aluno lá que fala, não entendi nada. Ou aquele que levanta a mão e diz assim, agora, professor, posso ir ao banheiro? Você dá uma relaxada na sala. Mas vamos lá, pessoal. Acho que eu vou passar um pouquinho adiante. Falei que não ia, mas vamos passar um pouquinho adiante. Como eu tenho aqui seres vezão, vezinho, aqui esse também tem fatores vezão, vezinho, certo? Como que eu explico esse verde aqui, ó? Eu explico da seguinte forma. Esses fatores aqui se separam, certo, pessoal? Se separam. Vamos supor que esse fator entrasse em contato com aquele de lá. Aí ia formar um ser assim, ó, vezão, vezão. Se esse fator aqui encontrasse com aquele pequeno, ia formar isso aqui, ó, vezão, vezinho, certo? Se esse aqui se encontrasse com esse, ia formar um vezão, vezinho. Agora, se esse fator pequenininho encontrasse com o pequenininho daquela outra semente, aí nós teríamos um vezinho, vezinho. É por esse motivo que apareceu um lá, ó. Tá certo? É por esse motivo, por esta possibilidade, que apareceu um na geração F2. Uma semente verde na geração F2. Tranquilo? Com essa explicação aqui, eu espero poder explicar questões que fazem parte do nosso cotidiano, inclusive na nossa espécie. Vamos voltar ali para os slides, onde eu poderei refletir um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu trouxe o que eu expliquei ali, ó, o experimento de Mendel. Ele cruzou semente verde com semente amarela. As sementes verdes, eles têm fatores, a semente amarela também tem fatores. Esses fatores se unem e vão originar
com os dois fatores, um de cada um, semente Vzão e o Vzinho, geração F1. Aqui, como eu já expliquei ali também, a geração parental, olha lá, ó, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Originaram sempre seres com características dos dois, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Essa geração aqui é a geração F1. E ali, a geração F2. Na geração F2 eu tenho lá, ó, os genes dominantes e o gene recessivo. Pessoal, não se preocupem, a gente vai continuar falando sobre esses mecanismos de herança, né, de uma forma também muito tranquila. Mas eu gostaria de deixar bem claro uma questão aqui, ó, que Mendel observou que, cruzando plantas puras para sementes verdes com sementes amarelas, que foi o que eu fiz ali, obtinha-se uma geração de plantas 100% amarela. Estão lembrados? Olha lá no quadro, 100% amarela. Cruzando indivíduos dessa geração, o que aconteceu lá na geração F2? 75% de seres com semente amarela e 25% de sementes verdes. Aí ele concluiu o processo de dominância e recessividade. Ele dizia que um fator era dominante em relação ao outro. E foi isso que ele fez. Olha a conclusão que ele chegou aqui, ó, de dominância e de recessividade. Olhando para a ervilha, forma da semente. A forma da semente lisa, os fatores são dominantes em relação à rugosa. Ele fez de todas as características, gente. A cor da semente amarela, como vocês viram, o fator é dominante em relação ao fator verde. Vamos colocar outra coisa aqui. A forma da vagem, ó, a forma mais inflada, essa característica é dominante em relação à forma comprimida. E aí vai, por aí vai. Então essa relação de dominância é muito importante. Eu falei agora há pouco do lobo da orelha, mas imagine quantas características nós temos. Lógico, nem todas elas respondem a 2 genes apenas. Nós temos características, por exemplo, poligênicas. Isso lá para frente a gente vai entender. Vamos ver se vocês entenderam. É correto afirmar que Mendel, em seus experimentos, cruzou plantas puras de características diferentes? Por exemplo, plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes, chamando essa primeira geração de geração parental ou geração P? É correta essa afirmação, pessoal? Já volto. É com vocês. Aí, pessoal, quem respondeu sim, a afirmação está correta, foi o que eu acabei de explicar no quadro ali. Pessoal, eu cometi um equívoco aqui no momento que eu fui para o quadro, eu deveria ter voltado aqui para os slides, feito a correção lá do exercício que eu tinha solicitado, tá? Então eu vou fazer isso agora, rapidamente. Eu perguntei para vocês se vocês tiveram o entendimento do que era uma autofecundação e o que era a fecundação cruzada. Então, na resposta, quem respondeu assim, ó, na autofecundação, ambos os gametas provêm do mesmo indivíduo, né? Lembra, se o Mendel ficasse olhando só isso aqui, não ia ter nada diferente. Na fecundação cruzada, os gametas vêm de indivíduos diferentes, foi o que o Mendel propôs. Só que essa fecundação cruzada proposta pelo Mendel foi uma fecundação cruzada artificial, porque foi feita por ele, através dos pincéis lá. Beleza? Peço desculpa para vocês e a gente está aqui, a gente erra também, né? Não tenho compromisso nenhum com o erro, sou um ser humano. Espero que vocês tenham compreendido essa parte, pelo menos essa parte inicial aqui eu já fico contente, tá certo? De como é que aconteceu esse cruzamento, qual foi a ideia do Mendel. Na sequência a gente vai estar trazendo exemplos cotidianos que eu tenho absoluta certeza que vocês vão conseguir associar com maior facilidade. Tá bom, gente? Então, deixo aqui um grande abraço a todos, os meus colegas professores, também, aos familiares, e convido vocês para que na próxima aula a gente esteja aqui para mais uma aula sobre genética mendeliana. Um abraço.